Olá, turma do nono ano A e B, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma videoaula aí de geografia, né? Espero que vocês estejam todos bem, de saúde, né? Fiquem em casa, se cuidem. Tem um ditado que diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, não vamos colocar nossa saúde aí em risco, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula será sobre a Europa, espaço econômico, né? O capítulo 4 do livro de vocês, tudo bem? Então vamos lá, preparei os slides e vamos lá. Bom, quando fala da Europa, quando fala de economia da Europa, nós devemos, né, voltar lá no século, né, 16 adiante para entender aí a questão da Revolução Industrial. E aí eu preparei aqui para vocês uma introdução sobre a Revolução Industrial, né, que vai contar lá sobre a Inglaterra, que foi onde surgiu a Revolução Industrial, ficou ali um bom tempo fechado, né, essas técnicas sendo desenvolvidas dentro da própria Inglaterra, só depois de algum tempo que foi sendo espalhada por todos os países da Europa, e depois do século aí 18, né, que começou a ser espalhada pelos Estados Unidos e outros países afora aí, tá bom? Bom, a introdução é: a Europa foi o berço da Revolução Industrial, que alterou profundamente o modo de produção da economia mundial. O continente europeu, apesar da pequena extensão territorial, ele é bastante heterogêneo, né, contemplando aí muitos espaços econômicos distintos e em variados graus de desenvolvimento. Então, a Revolução Industrial ela foi se expandindo mundialmente. Porém, teve alguns países que conseguiram dar um grau aí de desenvolvimento maior, mas também teve países que ficou um pouco com a questão da industrial aí não tão bem avançada quanto em relação a outros países. No caso, um exemplo, Estados Unidos. O Brasil também foi implantado as técnicas industriais, né, a industrialização. Porém, não chegou ao nível dos Estados Unidos em grau de desenvolvimento. Deu para entender? É isso que quer dizer no primeiro tópico aí, tá? O processo de industrialização ocorreu primeiramente na Europa, mas depois especificamente no Reino Unido, né? Em razão de uma série de importantes inovações técnicas que aperfeiçoaram o sistema de manufatura entre o século XVI e XVII. Aí aqui vai entrar o século XVI e XVII a questão das navegações, né? Quando os navegadores eles saíam para buscar recurso, tipo igual no Brasil, né? Os navegadores eles vieram, os colonizadores vieram para cá, exploraram aqui as riquezas, um exemplo o pau-brasil, levaram para lá e industrialmente foram transformando aí em outras técnicas, né? Tudo bem? No início das transformações técnicas, as máquinas ainda dependiam da produção manual, animal ou hidráulica, né? Manual, né? Animal e também hidráulica. Foi especialmente o motor a vapor aperfeiçoado pelo inglês James Watt em 1765 que permitiu gerar força suficiente para movimentar fábricas de tear, né? Fábricas de navios, de locomotivas, entre outros, tá bom? Então as primeiras fábricas foram baseadas aí nesses setores. A Europa Ocidental, país da economia desenvolvida, tá? Eu escolhi aqui para vocês alguns países que são considerados industrialmente aí bem desenvolvidos. Reino Unido, primeiramente, depois vem a Alemanha, inclusive nós vamos falar da Alemanha, aí vem a Itália, a França e tem entre outros países aí, ó, tá? Reino Unido, ele é um dos principais países pesqueiros da Europa, tá? Então, a pesca ali é um fator, é uma atividade econômica principal do Reino Unido. Tá? Os principais setores do Reino Unido são ligados à petroquímica e à química em diversos segmentos. O setor mecânico também é bastante desenvolvido, com destaque às indústrias automobilísticas, de aviões e aerobarcos. O comércio exterior e o turismo também se destacam no setor terciário da economia da região do Reino Unido. Os principais produtos exportados são automóveis,
e outros equipamentos de transporte, equipamentos elétricos, eletrônicos, petróleo e produtos químicos. Uma observação bem importante, porque ali, como eu disse agora há pouco, que o Reino Unido ele é um dos principais países pesqueiros, né, onde a pesca desenvolve, então nós não devemos deixar de falar sobre a rede hidrográfica, né, a importância, ela teve um papel desempenhador aí, né, no espaço econômico europeu, né, possibilitando aí um exemplo, o escoamento das mercadorias, né, pelos portos aí, tipo igual de Roterdã, nos Países Baixos. Em sua maioria são rios tipo de planície. Eu já mencionei para vocês em algumas aulas, quando fala da rede hidrográfica, que o meio de navegação, né, ele é bem praticado, desenvolvido em um relevo de planície. É por isso que favorecem mais o transporte que a obtenção de energia hidrelétrica. Tudo bem? Então, vamos lá. Processo de industrialização. Houve-se diversos fatores que contribuíram para que a Revolução Industrial ocorresse primeiro na Europa. Por quê? Porque houve uma acumulação de capitais, né? Quando, um exemplo, os colonizadores saíram em terras americanas, em terras africanas e até mesmo em terras asiáticas. E lembra lá das grandes navegações que saíam destino ao caminho das Índias para buscar aí as especiarias. Vinham para cá, para as terras americanas, para explorar até mesmo, um exemplo, vou dar o Brasil. Ouro, né? Estados Unidos, ouro, minérios lá e assim por diante. Então, houve-se uma acumulação de capital. Então, fez com que a indústria tivesse que entrar em cena. Matérias-primas, que foram fornecidas também pelas colônias, que foram indispensáveis ao processo industrial. Então, ó, as colônias em terras americanas, né, teve um papel fundamental. Aí toda a matéria-prima explorada daqui foi levada para lá. Tudo bem? Depois, a abundância da mão de obra, né, devido ao intenso êxodo rural até as cidades crescerem, as pessoas migraram do campo, né, do meio rural, e foram para as cidades, para até mesmo, aí houve o crescimento das cidades, aí então houve também a necessidade de crescer a economia, então foi implantando as indústrias, tudo bem? O crescimento das cidades contribuiu também para a formação de grandes mercados consumidores, óbvio, né? Quanto maior a população, maior também o mercado consumidor, mais a população vai consumir, né? Que serviram de um estímulo para o aumento da produção de mercadoria. Olha só, então, a motivação, né, de implantar as técnicas industriais. Vamos falar da Alemanha. A Alemanha hoje, né, atualmente, ela é o país mais industrializado do continente europeu, com destaque aí no setor siderúrgico, mecânico, químico, naval, eletrotécnico, alimentício e também de aparelhos ópticos e farmacêuticos, tá? A Alemanha, assim também como o Japão e o Canadá, eles são países de industrialização, tá? Isso significa que passaram pelo processo de mecanização a partir da década de 50, em 1850, a altura da segunda Revolução Industrial. Tudo bem? Então, na segunda Revolução Industrial já começou o quê? A aumentar, a expandir a industrialização. Tanto é que Japão e o Canadá absorveu aí as técnicas, tá? Europa Setentrional. Bom, a Europa Setentrional, ela é aí representada pelos países nórdicos, né? Como no caso Suécia, Noruega, Finlândia. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, como que foi formada o setor econômico aí. A Europa Setentrional ela é formada por países com elevada qualidade de vida e ótimos índices socioeconômicos. As atividades de destaque são fortemente vinculadas aos recursos naturais do país, como, por exemplo, a pesca, a silvicultura e os recursos minerais. Então, na Alemanha, a gente pode dizer, na Suécia, desculpa, que na Suécia é desenvolvido esse tipo de economia. Países nórdicos como a Suécia é o país mais industrializado da região, uma das principais fontes de riqueza da Europa, tá? Em particularmente aí a Suécia, a Noruega e a Finlândia, devido às florestas de conífera, tá bom?
A exploração florestal é a principal fonte econômica desses países e a base de uma série de indústrias. E é na Suécia que há um intenso aproveitamento dos rios para a produção de hidroeletricidade. Além disso, esse território aí abriga importantes reservas de minério de ferro. Então, olha quantas riquezas tem aí, né, na Europa setentrional, ali na Suécia, na Noruega, na Finlândia, né? Além da pesca, da silvicultura, dos recursos minerais, nós também temos uma riqueza muito grande na exploração florestal, tá? Ajudando aí no setor industrial. Países bálticos, como Estônia e Letônia, né? Entre esses países aí, a Estônia e a Letônia é os mais industrializados, tá? Desde a dissolução aí da União Soviética, desde quando acabou a União Soviética, no início da década de 1990, ele obteve melhores resultados que os seus vizinhos na transição para o livre mercado. Atualmente, o setor de serviço é o mais componente da economia da Estônia, empregando cerca de 76% da força de trabalho e também contribuindo com mais de 2/3 do produto interno bruto anual. Lá na Letônia, né, a indústria ela tem grande importância na economia, em destaque aí a fabricação de vagões destinados aos transportes de passageiros e também para a produção de bens de consumo, como por exemplo, rádios, refrigeradores, produtos químicos e até mesmo farmacêuticos. Esses são os bens de consumo, tá bom? Então, vamos lá. Europa Meridional. Nós falamos da Europa Setentrional agora há pouco, né? Então, agora vamos falar da Europa Meridional. Já na Europa Meridional, gente, que entra aí Espanha e Portugal, vamos falar desses dois países, a economia tem um pouco de contrastes. Como assim, né? O espaço econômico da Europa Meridional ele é bastante heterogêneo, ou seja, com diferenças aí regionais de desenvolvimento. No norte da Itália, da Espanha, por exemplo, se destacam como grandes centros industriais e financeiros da região. O sul ele já é mais voltado para as atividades agropecuárias, apresentando um peso bem importante aí para uma estrutura produtiva. Já aqui, ó, a Espanha também apresenta algumas deficiências no setor agropecuário, em parte por causa da necessidade de irrigação, apesar da tecnologia que é empregada ali. Outros entraves relacionam-se aos latifúndios e ao reduzido investimento. Então, isso dificultou no desenvolvimento agropecuário, né? O setor responsável por 3% da renda nacional. Os principais cultivos da Espanha é a cevada e o trigo, além também do milho, legumes e frutas, tá? Então, aí eu mencionei para vocês quais são os tipos de cultivo da Espanha. Então, esses cultivos aqui, gente, essa plantação agrícola aqui, ela necessita muito mesmo, né, de um processo aí de irrigação e tem tido aí uma deficiência um pouco, né, de investir na questão aí do processo de irrigação. Então, isso causou problema. Portugal. Em Portugal, a mão de obra lá é barata. Isso aí atrai muito importantes investimentos, principalmente no ramo da indústria pesada. Esse quadro facilitou o ingresso do país no mercado comum europeu, ocorrido em 1986, o que contribuiu para o aumento e o investimento externo e o nível de emprego, além de ajudar a melhorar alguns dos principais indicadores sociais. Apesar disso, ainda uma expressiva emigração da mão de obra portuguesa para os países europeus mais desenvolvidos, sobretudo para a França e a Alemanha, né? Sendo a França e a Alemanha são países bem desenvolvidos industrialmente. Então, as pessoas que vivem em Portugal, elas acabam migrando, né, também para trabalhar nas indústrias da França e da Alemanha. Tudo bem? Por esse motivo, Portugal depende consideravelmente dos recursos enviados por portugueses residentes fora do país, além das práticas aí também pelo turismo. Europa Centro-Oriental, uma economia em transição. Vamos falar da Europa Centro-Oriental, vamos falar da Rússia, né?
Apesar da maior parte da Rússia estar aí situada na Ásia, o centro econômico e político há uma maior concentração populacional que localiza-se na porção europeia do país. Também da antiga União Soviética, a industrialização impulsionada desde a década de 1930 assumiu um ritmo bastante acelerado após a Segunda Guerra Mundial. O modelo industrial foi pautado no desenvolvimento dos setores de base, da mesma forma que no mundo capitalista. Grande disponibilidade e variedade de recursos minerais como petróleo, minério de ferro e carvão, realização de grandes obras como estradas de ferro, canais fluviais para navegação interior e equipamento de portos, com o objetivo de interligar o mercado internacional aí, tá? O mercado interno. Então vamos. Rússia. A Rússia ela se destaca nas indústrias metalúrgica, siderúrgica, química e de produção de máquinas e ferros, tá? De ferramenta. Outro setor que tem recebido bastante investimento no país é a produção de veículos nos ramos automobilístico, aéreo e naval. O desenvolvimento da agricultura na Rússia é dificultado pelo clima frio, especialmente durante aí o inverno, né? Com essas condições, o país não consegue atender todas as necessidades do consumo da população, né? O que aí obriga a importar mercadoria, tá? Então, a Rússia ela tem esse déficit aí de não ser tão rico economicamente, né, industrialmente, devido aí no período do inverno que acaba, né, atrapalhando um pouquinho na agricultura. Bom, gente, chegou o momento, né, da lição de casa. Vocês irão aí fazer as atividades do livro Conquista, desde a página 6 até a 31, tá? Depois nós iremos fazer a correção pelo aplicativo do Zoom. Assistam a aula e façam um resumo do que você entendeu em seu caderno de geografia, tá? Como de costume, nós estamos fazendo isso. Anote aí, pega cada Europa, cada porção da Europa, né? E começa a colocar os países que foram mencionados nessa aula, o que cada um contribui aí para o mercado, né, interno e também para o mercado externo, tá? Estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e a evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Eu preparei para vocês aqui essa mensagem de motivação, porque vocês precisam, né, ter um crescimento, ter uma evolução aí para ser bem-sucedidos na vida, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estaremos aí para tirar no dia da aula do Zoom, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.